Boa noite, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para nossa live de fechamento. Hoje, dia 3 de junho, mais um dia de forte alta aí para o nosso Ibovespa. Vamos esperando o pessoal chegando. Boa noite, Ivone, tudo bem? Silvano André, boa noite, Sheila, Diego, sejam bem-vindos, como sempre. Como é que estamos? Todos animados com esse mercado aí, com esse ralizão de alta que vem fazendo sem fim. Boa noite, John, tudo bem? Nosso Quinvo Live. Até falar com o pessoal aqui hoje do nosso Quinvo Live. Lari, pode passar, como teve muito papel forte, acho que o pessoal vai perguntar bastante. Pode repetir papéis da semana, não tem problema, tá? Acho que hoje eu vou dar um foco bem grande em analisar papéis, porque eu vejo o mercado já começando a ficar um pouco esticado e chegando em pontos de possíveis correções aí, então eu sei que o pessoal vai querer saber bastante aí sobre suas ações de preferência, correto? Tá? Mas realmente mais um dia aí muito forte, né, para o Ibovespa, fechou em alta de 2,15% aí nos 93 mil pontos, né? Conseguiu ganhar a região dos 93 mil pontos. Até passando a atualização para vocês. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu acho que eu vou criar um quadro novo, tentar fazer de maneira diária lá no... Se não for diária, mas sempre que eu achar que está interessante. Eu fiz um videozinho lá de uns 3 minutos hoje na minha página, que eu vou chamar de Momento Ibov, onde eu vou dar uma passada para falar como é que está acontecendo. Tá travando? Não, eu falei que hoje pode repetir os papéis da semana, tá bom? Tá bom? Tá bom, Lari, só isso, tranquilo. Então é um quadro aí que eu vou criar de uns 3 minutos lá no... Tá travando? Pera aí. Veja se melhora, gente. Mudei pro 4G, tá? Mudei aqui pro 4G. Estou na minha casa, mas só sexta-feira que vem o pessoal aqui da Vivo instalar minha nova banda larga de fibra ótica. Estou ansioso para essa instalação, para a gente testar. Não vai ser sempre, né? Porque eu não estou ficando direto aqui, né? Em Salvador, mas eu pretendo começar a fazer, sempre que estiver aqui, fazer lives já direto pelo YouTube. Eu vou convidar vocês para participarem do YouTube, que vocês vão conseguir ver os gráficos em tempo real, tá? Vamos falar de aéreas hoje. Boa noite, Rian, Robert, tudo bem? Eu mudei pro 4G, não tem jeito. O meu Wi-Fi aqui, ele não aguenta tanto, não adianta. Então, gente, vamos falar de mercado, acho que direto, né? A gente viu hoje um dia bem interessante aqui, lá fora também. Acho que eu vou dar foco realmente nos papéis, já aqui com um dia de alta como a gente teve hoje. Eu acredito que a preferência de vocês é que a gente fique discutindo ativo, né? E aí amanhã a gente volta a fazer olhar o nosso cenário econômico, tá? Então vocês podem já ir mandando os papéis de vocês. Eu só vou dar uma olhadinha aqui como é que fecharam os mercados também lá fora para passar aqui. Cada um mande aí o seu ativo de preferência, tá? Para que a gente possa ir... Não, mas é isso que eu tô falando, né? Como tá subindo... Lara, eu vou tentar pegar todos os papéis da semana. Tudo que o pessoal perguntar hoje, pelo menos assim, pegue pelo menos um ativo por pessoa, tá, Lara? Independente se está repetido ou não. Porque subiu muito forte, hoje eu vou direto vou falar de ativo o mais rápido possível, porque com uma alta dessa eu sei que tem bastante gente querendo saber o que é melhor fazer com as posições agora, tá? Enfim, estava falando para vocês também lá na minha página pessoal. Vou criar então esse videozinho, provavelmente diário, chamar aí de Momento Ibov, onde eu vou dar uma passadinha no que está acontecendo durante o dia no Ibovespa, falar como que está nossa carteira aqui de Swing Trade, que hoje, para quem assistiu o vídeo, viu que eu saí de 2 posições no dia de hoje, tá? Ainda estou com 8 posições, até atualizando para vocês, né?
desde quando eu comecei a fazer essa carteira aqui com vocês. Eu estou com um resultado acumulado de 4% na carteira, né, uma carteira de trade, contando que desde 1º de abril para cá, contando que eu nem cheguei a operar direito no mês de abril, ainda estava muito desconfiado de tudo que estava acontecendo. Eu estou considerando um resultado até legal. Das operações que eu tenho em aberto ainda, a rentabilidade está na casa de 7,3%, tá? Só das operações que estão ainda em aberto. Não é 7,3% da carteira, tá? É das operações em aberto. Minha página é o @beto.assad, tá bom? Então, acho que fazendo esse quadro, né, lá na minha página, eu consigo passar para vocês com mais velocidade, principalmente quem estiver acompanhando a carteira, o que eu estou fazendo com ela, como que eu estou fazendo esse gerenciamento, né? Porque, por exemplo, uma das posições que eu saí hoje, que eu vou comentar com vocês, que foi BRAP 4, até ontem, quando eu comentei com vocês, o stop estava na mínima do dia anterior, estava na mínima aqui do dia 1º de junho. Porém, como no dia de hoje, né, a gente teve o rompimento da máxima de ontem, eu acabei subindo, né, o stop já para a mínima de ontem. Eis que BRAP veio fazer uma outside bar e acabou me tirando, né. Mas tudo bem, deu um resultadinho legal aí também. Se deixar, a gente entra de novo, né. Agora é questão de... Eu acho que o mercado já está um pouco esticado, pode ter algum tipo de correção, mas ele está forte, né. Enfim, daqui a pouco a gente vai começar a falar então aí dos papéis. Deixa eu só ver como é que fecharam os mercados lá fora, né? Os principais índices, antes da gente começar a falar aqui dos papéis propriamente ditos, tá? Bastante ativo chegando, bastante pergunta. Vamos lá, então dia verde, digamos assim, né? Dia bem positivo ao redor do mundo, né? Bastante confiança com as reaberturas das economias, tá? Nos Estados Unidos hoje a gente teve o que a gente chama de uma prévia do payroll, né? Onde se viu que os dados foram um pouquinho melhores do que se esperava, isso acabou ajudando bastante o mercado. Amanhã a gente passa sobre esse dado um pouquinho melhor, tá? Que é o ADP, é o pré-payroll, digamos assim. Lembrando que tem talvez o payroll mais importante dos últimos anos aí na próxima sexta, tá? Então Dow Jones fechou em alta de 2,05%, SP 500 1,36%, Nasdaq 0,78%. Aqui já falei que a gente subiu 2,15%, ganhamos aí de novo a região dos 93 mil pontos, já estamos acima de regiões pré-coronavírus, tá? DAX na Alemanha subiu 3,88%, FTSE 100 2,61%, né, índice lá de Londres, CAC 40 de Paris subiu 3,36%, Eurostock 50 3,5% de alta, IBEX da Espanha 2,95% e FTSE MIB da Itália 3,54%, ou seja, dia realmente muito positivo para as bolsas, tá? Vamos falar então de ativos, começar já pelo Ibovespa, para que a gente possa ficar bastante tempo hoje discutindo o maior número possíveis de papéis aí para vocês, tá bom? Começando então pelo Ibov, tá aí o gráfico do Ibovespa. Vamos chegando já na média de 200 períodos, que está aí logo acima nos 94 mil pontos e quanto? 94.220 mais ou menos, tá? Lembrando que a gente tem também já uma próxima resistência importante, que é a retração de 61,8% aí nos 97.430, tá? Retração, como a gente sempre diz, de toda aquela perna de queda, tá? Eu já começo a vislumbrar uma correção para o Ibovespa muito em breve, tá? Mas já vejo ele trabalhando realmente em tendência de alta. A gente conseguiu romper a linha dessa cunha aqui para cima. Já penso realmente agora em começar a apertar os stops para esperar uma correção e fazer novas entradas, tá? Eu não pretendo ficar fazendo uma carteira para girar muito, mas como subiu muito rápido, talvez eu já comece a apertar alguns stops para
para garantir já esse lucro que está interessante, tá? Já que eu não peguei essa primeira, digamos, também, talvez nem a primeira pernada, nem a segunda pernada de alta, essa quinta aqui pode ser uma pernada que já esteja acabando, e aí eu prefiro botar, de repente, que tiver com bons lucros aí no bolso, para comprar os eventuais pullbacks. Aí eu vou mostrar para vocês como é que estão as posições daqui a pouquinho. Inclusive, muita coisa vai estar, provavelmente muitos desses papéis são papéis que vocês também estão já perguntando aí, estão interessados, né? Vamos lá. Então, vejo aqui o Ibov com uma boa chance de fazer algum tipo de recuperação. Se continuar subindo, a gente tem como próximo alvo, mais claro, não tem jeito, os 97.400 pontos, 97.500 mais ou menos. A gente também tem esse fundo aqui lá do finalzinho de fevereiro, lá nos 99 mil pontos e 900, ou seja, nos 100 mil pontos, né? Realmente, a recuperação aí bem intensa para o Ibovespa. Mito Capitão falando que só dá IBR3. Tudo está subindo, tudo está recuperando, né? Ela está fazendo um movimento também interessante de recuperação, né? Dois papéis que sofreram muito, que é IRBR e CVC, estão fazendo movimentações aí interessantes nesse momento também, né? Vamos lá. Falar um pouquinho agora do dólar. Dólar chegou no nosso objetivo de queda, né? Foi lá batendo naquele fundo que já estava desenhado há um bom tempo aqui e segurou lá, né? Chegou a tentar perder, fez uma mínima, foi abaixo dos 5,55 e acabou fechando nos 5,71, 5 mil pontos, 71,5, né? Ou seja, chegou numa região de suporte importante, teve mais um dia de volume forte, o dólar futuro, um dia de queda expressiva, né? Caiu 2,70%. Vamos ver a partir de amanhã o que ele vai fazer nessa zona aqui de suporte, né? A gente está chegando num suporte importante para o dólar e numa resistência importante para o Ibov. Então pode ser que tenha algum tipo de correção nos dois, né? O dólar começar a sentir suporte, querer dar uma subidinha, digamos assim, e o Ibov querer, né, voltar um pouco para o pessoal embolsar seus lucros, tá? O IFIX chegou hoje, né, naquela região de resistência importante dos 2.736 pontos, né, vem tentando, digamos, acompanhar o Ibovespa, só que ele conseguiu chegar antes na retração de 61,8 de toda a perna de queda do que o Ibov, né? Chegou então nos 2.730 pontos, também é uma região importante de resistência, já que a gente tem a média de 200 aqui e essa retração de 61,8, né, de toda a perna de queda. Não vejo entradas em fundos imobiliários agora, já que ele deu essa subida forte, vem subindo sem perder mínimas aí há muito tempo, como eu tinha comentado com vocês. A última perda de mínima do IFIX foi aqui, ó, no dia 14 de maio, tá? De lá para cá são 14 pregões aí sem nenhuma perda de mínima, ou seja, muita força mesmo. Pode encontrar algum tipo de correção também nesse ponto de resistência importante. Se conseguir passar isso aqui em linha reta, né? Não creio que ele vai fazer essa correção toda em linha reta, né? Não creio que ele vai voltar agora para os 3.200 pontos, tá? Eu espero algum tipo de pullback para começar a pensar em alguma entrada. Leandro fala, Beto, por que a queda das empresas frigoríficas na contramão da nossa querida B3? Pois é, Leandro, um dos papéis que eu saí foi justamente Marfrig, né? E por quê? Porque são papéis muito atrelados ao dólar, e o dólar está sofrendo um pouco, né? São papéis que vivem, se você acompanhar, enquanto o dólar estava subindo, esses papéis estavam se destacando bem, eles estavam subindo, né? A partir do momento que o dólar começou a sofrer um pouco, eles também passaram a sofrer um pouquinho mais, tá? Por isso que inclusive eu resolvi antecipar essa saída de Marfrig hoje, apesar de estar num suporte, era um papel que já estava me dando uma dor de cabeça pela demora em desenvolver. Eu estava contra o Stop TR, como eu comentei com vocês. Vocês vão olhar no gráfico depois, para quem tiver interesse em assistir a gravação do vídeo. Então, ontem, como fez o Inside Candle, e a mínima do Inside Candle já me deixava no lucro, quase 0 a 0, eu preferi proteger e acabei saindo hoje do papel, tá? E aí vocês vão ver depois, eu vou mostrar pra vocês. É o próximo papel que eu vou falar, inclusive, tá? Acabando de falar aqui de FIG, já vou falar de Marfrig. Outro que é ligado ao dólar, que continua posicionado e está me dando trabalho, é Klabin.
é outro papel que ainda pode estar me ameaçando dar um stop um pouquinho mais pesado. Vamos ver como ele vai se comportar, tá? Vamos lá botar aqui, botar os ajustes dos gráficos e agora vamos sim falar dos papéis, começando então pela própria que eu acabei de falar, Marfrig, tá? Ronaldo pergunta, faz sentido investir no dólar com esse valor atual dele ou faz mais sentido esperar cair um pouco? Ele está numa zona de suporte interessante, tá, Anderson? Além de ser uma zona de suporte gráfica, né? Deixa eu voltar para ele aqui, vai. Deixa eu tirar o ajuste de novo e a gente volta para ele. Além de ser uma zona interessante, né, de suporte gráfico, onde a gente viu um fundo anterior, né, uma região de briga, a gente também está muito próximo do valor fechado dos R$5. Tá? Qual é o problema disso daqui? É que ele veio de uma pernada muito forte de queda, desde que quase testou os R$6, fez um pullback quase até aqui a região das médias e está engatando uma segunda perna de queda, ou seja, existe chance até dele perder os R$5 se ele quiser fazer uma segunda perna um pouquinho mais longa, tá? Como vocês sabem, eu sou um cara que gosto muito de operar a favor da tendência, e no momento, no curtíssimo prazo, a gente rompeu aqui um triângulo expandido para baixo, a gente está abaixo da média de 21 períodos, a gente já tem a média de 13 aqui também, trabalhando, né, abaixo da média de 21, ou seja, ele está ganhando um momentum, digamos assim, está ganhando velocidade na queda. Então, eu acho, se for uma compra de longuíssimo prazo, acreditando nesse viés aí, todos os economistas estão passando, a maioria de que o dólar deve ficar acima dos 5,40, né, nesse ano, até faz sentido sim começar a querer comprar, porque a gente está no suporte. De qualquer maneira, é uma compra de risco, já que pelo menos no curtíssimo prazo está aqui, ó, ele já fez um primeiro zigue-zague descendente e dá sinais de que possa continuar caindo. Vamos traçar alguns Fibonacci aqui, para a gente ter uma ideia de objetivos para essa queda do dólar, tá? Vamos lá, vou me debruçar um pouquinho mais no dólar. Vamos pegar esse último fundo aqui mais claro de quando começou essa pernada toda de alta. A gente chegou, interessante, ó, ontem, né, a gente perdeu a retração então de toda essa perna de alta que o dólar fez, a gente perdeu a retração de 38,2 e a mínima, olha a coincidência, né? A mínima chegou muito próximo da retração dos 50%, que está muito próximo também dos R$5. Para quem opera com gráficos mais longos, por exemplo, essa retração de 50%, tá? Junto com esse valor nominal de R$5, pode oferecer sim um suporte muito, muito forte para o dólar. Deixa eu ver o semanal se me mostra alguma coisa. Faz tempo que eu não olho o gráfico semanal com vocês. Tá aí. Aí começa a mudar bastante a configuração das coisas. Quando a gente vem para o gráfico semanal, a gente vê a força dessa pernada do dólar. E no gráfico semanal, essa queda nada mais é do que, por enquanto, um pullback até região da retração de 50%, é uma região onde vai encontrar força compradora, junto aqui com os R$5, e junto, no caso do gráfico, no gráfico semanal, junto com a média de 21 períodos. Tá? Ou seja, existe sim uma boa chance, olhando o gráfico semanal, existe sim uma boa chance, caso entre algum sinal de compra aqui interessante, de sim o dólar voltar a subir. Está numa região de suporte importante. Se ele perder a região dos 5, tá? Fechar a semana abaixo dos 5, abaixo também dos 4,993, tá? Aí aumenta a chance sim do dólar continuar fazendo uma correção e quem sabe buscar a retração de 61,8%, que está aqui nos 4,76, tá? Então é bom começar a prestar atenção, já que esse é um suporte realmente, principalmente no gráfico semanal, muito forte, tá? Vou voltar para o gráfico diário. Eu já sei, olhando pelo semanal, que ele está num ponto que pode segurar, então é hora de prestar bastante atenção no dólar, tá bom? Vamos lá. Falamos do dólar, agora vamos finalmente passar para os papéis, tá?
Começando aqui com Marfrig. Deixa eu abrir aqui já a lista das dúvidas de vocês. Deixa eu deixar aqui aberto já para ficar mais fácil para mim. Tô vendo que já tem na lista aqui uma boa quantidade de papéis, pelo menos 15, 16. Oxe, vamos correr! Vamos correr que temos muitos papéis hoje aqui. Eu imaginava que isso ia acontecer num dia assim de euforia, tá? Vamos lá. Primeiro deixa eu passar então rápido pelos meus. Prestem atenção quem fez pergunta aí, né, de alguns papéis, porque eu posso, dentro dos que eu vou passar, já comentar sobre alguns papéis de vocês, tá? Primeiro papel aqui, Marfrig. Continua com as médias alinhadas, fez um candle de muito volume hoje, tá? Mas aqui, como vocês podem ver, eu estava com o stop ATR no modo venda, o que aumenta para mim o risco da minha operação, já que por esse critério de volatilidade, o meu papel já estava no curtíssimo prazo em tendência de baixa. Confiei aqui, principalmente no alinhamento das médias e no volume altíssimo que esse doji fez no dia 26 e fiz a entrada que estava lá no 12,76. O papel demorou para desenvolver, não conseguiu ir testar nosso stop ATR, né, para pelo menos transformá-lo em modo compra. E aí eu vendo o dólar, vendo um papel que é intimamente ligado à exportação, vendo o dólar começar a sofrer. Quando eu vi ontem esse inside candle aqui, né, já me dando uma distância, digamos, dando um gap da minha entrada até a mínima desse candle, resolvi botar o meu stop então na mínima, já tinha isso comentado com vocês, acabou me tirando hoje, tá? Acabou deixando até uma sombra bonita aqui inferior no dia de hoje, ainda fechando acima da média de 21 períodos. Quem sabe agora, se o dólar encontrar um suporte, ele até retoma uma alta, e aí eu vejo se vale a pena entrar de novo ou não. Mas por enquanto eu estou fora do papel, saí com mais ou menos 1% de lucro. É o que tinha, foi o que deu para extrair dessa operação. Desde o começo eu falei para vocês que eu já considerava ela um pouquinho mais complicada, tá? E a outra que eu acabei saindo hoje, né, não achei que fosse sair hoje pelo começo do dia, foi BRAP4, tá? Por que eu saí de BRAP4? Quando a gente põe o gráfico para cá, para quem lembra meu comentário de ontem, meu stop estava aqui, né, ó, abaixo da mínima desse candle aqui do dia de segunda-feira, né, aqui do candle de segunda-feira. Conforme o dia começou, o mercado abriu forte, abriu subindo, rompeu a máxima de ontem, eu fui e trouxe, a partir do momento que rompeu a máxima de ontem, eu fui e trouxe meu stop para a mínima de ontem. Só que aí o papel fez um candle muito feio, com volume alto, fez um engolfo de baixa, né, um outside bar aqui, fechou bem próximo à mínima, acabou me tirando aí nos 35,49, tá? Então, acabei botando no bolso também essa operação, que deu aí um lucro de uns 2,80% aproximadamente nesse papel, tá? Então por enquanto vou apagar eles aqui do meu gráfico para não ficar muito poluído e vamos para as operações que ainda estão em andamento, tá? Inclusive tem dos papéis do Ibov, tem uma que ficou com gatilho de compra para mim, para amanhã. É uma que vocês gostam bastante também, daqui a pouco a gente fala dela. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui Klabin. Não, Klabin não. Vamos lá, falar de Klabin agora. Esse é outro que vai me dando canseira, né? Estou comprado aqui nessa linha amarela de cima, nos 19,80. O papel vem brigando, né? O pior cenário que tem é quando o seu preço de entrada vira resistência, né? Como se vocês estiverem olhando aqui, eu entrei no rompimento da máxima desse candle bonito, né, que voltou de novo para cima da média de 21 períodos, apostando no alinhamento das médias, no volume alto que o papel fez, só que a partir daí ele já, todos os dias da semana ele vai, bate acima do meu preço de entrada e volta, bate acima do meu preço de entrada e volta. 5 dias seguidos fazendo isso e hoje fazendo um candle um pouquinho mais feio também. Meu stop continua lá nos 18,68, começa a ficar, digamos, mais perigoso. Se o dólar der uma reagida, é possível que aí eu consiga sobreviver com essa operação, tá? Mas o stop ATR ainda está negativo, lá nos 21,10. Bom, vou continuar esperando um pouco, tá? Como está também muito enrolada essa operação, caso ela consiga já me deixar uma mínima acima do meu preço de entrada, eu já protejo
tá? Independente se vai ter a máxima rompida ou não, porque começou a ficar enrolado demais já esse papel, tá? Vale 3, papel que eu estou conduzindo da mesma maneira que eu conduzi hoje BRAP 4. Ele teve a máxima rompida, subi já o meu stop para baixo da mínima de ontem, tá? Ele teve a máxima rompida de ontem, então meu stop já está abaixo dos R$53, tá? A gente está com uma operação interessante aqui, entrada no 50,84, tá? Para quem é mais agressivo, né, com o mercado esticado do jeito que está, até pode querer conduzir já no barra-barra. Eu vou ainda segurar por aqui. Para quem tiver mais estômago e querer segurar por um tempo ainda maior, pode tentar levar ainda pelo stop ATR, que está lá embaixo no 49,84, tá? Eu ainda não estou confiante para segurar operações por um prazo assim tão longo, né? O stop ATR é para quando você realmente acredita que o negócio vai deslanchar por muito tempo. Por enquanto ainda vou seguir com 2 barras de distância, aí, como é que eu tenho feito com a maioria das operações, tá? Então tá lá abaixo de 53, eu entrego, se for o caso, vale. Bradesco e Itaúsa, vamos falar das duas de banco que eu tenho. Fizeram uma movimentação sensacional e me deixaram assim agora com uma pulga atrás da orelha. Onde é meu stop correto? Né? Vamos lá, primeiro Bradesco. Abriu em gap, abriu rompendo máximo, ou seja, stop abaixo da mínima de ontem, lá nos 18,56. Os papéis deixaram um gap gigante, no caso de Bradesco um gap aí de 3,30%. Agora a gente pode ver o que aqui em Bradesco? Que a gente já está testando uma região de resistência e chegando lá um tanto quanto esticada, né? A máxima de hoje foi bem próximo da máxima aqui desse topo do dia 14 de abril, tá? E aí, quem não quiser devolver nada e não quiser aguentar mais volatilidade, já pode, não tenha dúvida, ainda mais com esse volume alto que ele fez hoje, pensar em botar o stop abaixo aqui da mínima de hoje, tá? Eu ainda vou tentar segurar um pouquinho mais, dada a força, já que o papel está mudando, né, digamos assim, a tendência voltou a mostrar força. A gente tem um gap que, quem sabe, não é um gap de fuga, né? Um gap de fuga é justamente um gap que ele, quando aberto, ele demora a ser fechado, tá? Se ele for realmente um desses gaps assim, né, de fuga, é muito possível que a gente venha ter um teste abaixo da mínima de hoje, ele não consiga fechar o gap e volte a subir. Então eu vou me manter ainda com os gaps, no caso aqui de Bradesco e de Itaúsa, que eu também vou mostrar agora, eu vou me manter com stop, seguindo com stop de candles que tenham sua máxima rompida, tá? Para quem também já está no papel de quiser ter estômago, stop ATR está nos 17,27, mas com esse gap de hoje, né, fazendo um novo topo bem esticado, vai subir bem também esse stop ATR, tá? É capaz até que o próprio stop ATR já passe para cima do meu preço de entrada, né? O que, para quem quer levar só pelo stop ATR, digamos que é o famoso UFA, né? Porque a partir daí o papel já não, meio que fica mais difícil de virar e de colocar no campo negativo de novo. Como eu estou com essa gestão mais agressiva nesse momento, está aqui abaixo dos 18,56 stop de Bradesco, tá bom? Itaúsa também está bem parecida, tá? A diferença de Itaúsa é que ela conseguiu, né, testar, até fez uma máxima maior do que a máxima do dia 14 aqui, mas eu vou conduzir também da mesma maneira, tá? Stop vai estar aqui abaixo desse candle muito forte do dia de ontem, stop abaixo dos 9,15, tá? Posso me arrepender se o mercado resolver virar e fazer algum tipo de realização mais forte? Posso. Mas eu estou acreditando que o papel tem tudo, né? Ainda mais depois de fazer um primeiro zigue-zague ascendente, forte, depois de tudo que os bancos já sofreram, digamos aí, eu gostaria de ver ele pelo menos, para tentar de repente pensar em apertar algum stop, ele vir testar a extensão de Fibonacci aqui de 61,8% ou a extensão de 100% lá nos R$11, para aí sim eu começar a pensar até num stop mais apertado, tá? Para quem quiser fazer aquela condução aguentando mais volatilidade, stop ATR está lá nos 8,75, hoje também deve
a partir de amanhã também deve dar uma subida aí interessante, tá bom? Lojas Renner fez um movimento também já bem interessante, de alta, conseguiu romper inclusive, né, uma região de topo anterior aqui do dia 23 de abril, vai se aproximando de uma extensão aqui de Fibonacci, dos 45,58, né, a primeira extensão de Fibo do pivô de alta que o papel fez. Já estou com o meu stop de proteção, já tinha falado para vocês ontem, como ele fez um rompimento, né, do pivô com pouco volume, eu já tinha apertado o stop no dia de ontem. Com esse movimento de hoje, rompeu a máxima de ontem, vou manter o stop no mesmo lugar, abaixo dos R$41. Não vou mexer no stop ainda para esse papel, tá? Se amanhã, por exemplo, ele conseguir fazer mais um movimento ascendente que romper a máxima de hoje, eu já subo o stop aí para baixo da mínima de hoje também, tá bom? Quem quiser segurar ainda pelo stop ATR está longe, lá nos 37,05, vai subir hoje também mais um pouco. Ele estava hoje exatamente na região de suporte do papel aqui do fundo, né, onde a gente teve vários fundinhos, né, da lateralização, quando a gente teve o rompimento para cima, deu origem à nossa operação, tá? Vamos lá, que mais? Deixa eu acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo de falar nem da metade dos papéis de vocês. Multi 3 começou a me deixar mais alegre agora também. Vou conduzir da mesma maneira, hoje confirmou o rompimento de um pivô de alta. Quero ver sequência nesse pivô agora. O problema é que a gente ainda tem uma resistência aqui na região dos 24,10 mais ou menos. Já estou com stop de proteção aí abaixo dos 21,88, um lucro pequeno considerando que o papel está andando. Quero ver mais um rompimento de máxima para a gente proteger também mais um pouco essa operação, tá? Para quem de repente quiser segurar mais, pode cair fora abaixo do fundo que deu origem ao pivô, né, o calcanhar do pivô, lá nos 20,19, 20 mais ou menos, ou abaixo do stop ATR, que hoje está em 19,75, amanhã vai subir mais um pouco, tá? TOTUS é outro que vai também brigando perto do meu preço de entrada, mas hoje fez uma movimentação muito interessante no final, querendo confirmar o rompimento desse topo, tá? Ainda não tenho ponto de proteção no papel, meu stop ainda está lá embaixo, abaixo dos 18,62. Com esse candle de hoje, esse meu stop já vai subir mais um pouquinho, tá? Então, por mais que ainda não tenha um stop proteger o 0 a 0, o meu stop loss também já deve amanhã dar mais uma reduzida, pelo menos o meu stop teórico, tá bom? Mas o papel começa a ficar interessante, vai querendo romper esse triângulo longo aí para cima, o que pode abrir espaço para uma boa alta, tá? Se a gente fizer extensão desse pivô, qual seria o próximo alvo do pivô? Lá nos 22,91, tá? Ambev, mais um papel aí, o último que eu estou posicionado. Será que eu apaguei algum papel? Não, tá certo. Tentou romper o topo, mas falhou hoje, né? Ele já me dá um ponto, se eu quisesse proteger, eu já tenho um gap de mínima para o meu ponto de entrada, né? Eu entrei nos 12,84, ele fechou na mínima hoje em 13,25. Deixou um sinalzinho feio em cima de um topo com volume alto, tá? Como é um papel que já vinha sofrendo há um bom tempo, eu vou tentar dar um voto de confiança para ele ainda, tá? Meu stop continua lá embaixo, nos 12,21, tá? Quero ver pelo menos mais um rompimento de máxima para quem sabe me deixar surfar a operação aí por mais tempo, tá? Essas são as minhas posições. Vou falar agora só de mais um papel que foi acho que o único que eu considerei ainda interessante para uma possível compra amanhã, que é a Magazine Luiza, tá? É uma compra arriscada porque o papel já subiu bastante, tá? Ontem tinha feito um candle feio, que alguém me perguntou, eu comentei, né, que ele fez um candle de queda feio. Hoje ele chegou a perder, inclusive, a mínima, mas fechou deixando uma sombra inferior grande, com volume alto, e fechou de maneira positiva, né? Isso testando a média de 13 períodos acima da média de 21, tá? É um trade que eu considero mais arriscado, já que o papel já fez um movimento de alta muito forte, né? A gente já cumpriu vários objetivos aí. Agora, o que é interessante, que eu quero que vocês vejam também. O papel conseguiu voltar para cima da máxima, né, do ano, rompeu a máxima do ano, né, nessa recuperação, e hoje sentiu justamente essa máxima do ano
como um possível suporte. Por isso que me chamou também tanta atenção o papel, apesar de eu considerar de maior risco. Então, para quem for mais faca na caveira e achar que o papel pode continuar subindo, eu vejo uma compra aqui, ó, acima da máxima de hoje. Vou botar aqui já o alarme de rompimento. A partir dos 63,49, 63,50 é ponto de compra para o papel. Quais seriam os stops para quem for mais agressivo aí? Não tem jeito, é abaixo da mínima, é um trade, digamos assim, de um candle só de risco, que seria na mínima, justamente perdendo a mínima do candle de hoje, já que se ele fechar abaixo da mínima do candle de hoje, ele perde também o stop ATR que está no 60,71, tá? Então, seria um stop teórico inicial na casa de 6,5% a 7% aproximadamente, tá? Vou ficar de olho nesse papel então para amanhã. Dito isso, agora vamos para as dúvidas de vocês, tá? Começando aqui com o Rian, que perguntou de GGBR Gerdau. Vamos lá. GGBR4. Se a maioria dos papéis que vocês tiverem perguntado forem do Ibov, todos vão estar muito interessantes e todos esticados já. A entrada eu não vejo em nada, tá? Praticamente, mas eu vejo os papéis já alcançando pontos importantes. O que está acontecendo aqui com o GGBR? Fechou hoje exatamente, tá, na retração de 50% de todo o movimento de queda, ou seja, chegou numa resistência bem importante em linha reta. Eu não vou estranhar se o papel fizer uma correção a partir de agora, tá? O que eu não gostaria de ver então o papel fazer, caso ele faça uma correção, é ele perder, por exemplo, uma região de topo anterior aqui dos 13,23. A gente tem a média de 21 períodos abaixo dessa região ainda, ela deve subir mais, tá? Então, uma correção é bem provável. Eu não quero ver ele perder então esse topo. O ideal é também não perder a região dos 13,64, que é a retração de Fibo, né, de 38,2. Onde é que está nosso stop ATR também? Stop ATR está lá embaixo ainda nos 12,70, ou seja, tem muito suporte para segurar o papel numa correção, tá? Só não vejo entrada no momento. Se ele conseguir mostrar força para continuar subindo a partir daqui, ele já fechou, né? Para quem considera só o teste, ele já fechou um gap que estava aberto em GGBR entre os dias 6 e 9 de março. Se ele continuar subindo, tem boas chances de ele buscar a casa lá dos R$17, que é a retração de 61,8 de FIBO, tá bom? Wesley pergunta de Vevar 3. Forte também, esticado, né? Papel que vai devagar, o famoso devagar e sempre, indo tentar buscar o topo do ano, tá? Como disse, eu não vejo entrada, perdi as entradas boas que o papel fez, a partir daí eu só fiquei assistindo mesmo, né? Comentei com vocês isso já várias vezes. Para quem quiser, por exemplo, fazer a condução desse trade da maneira que eu estou conduzindo as minhas operações, um stop, né, para proteger o lucro estaria nesse momento abaixo da mínima do dia 1º de junho, abaixo dos 12,24, tá? Para quem conseguiu pegar, por exemplo, aqui nessa região dos dias 12, 14 de maio e está conduzindo dessa maneira, estaria no trade até agora já surfando aí com um ganho de aproximadamente 30%, tá? Então é uma maneira legal de conduzir o trade para quem não quer se arriscar a devolver muita coisa, tá? E ele deve encontrar muita pressão se continuar subindo assim forte em linha reta lá nos 16,65 mais ou menos, né? A máxima do ano, tá bom? Só realmente a gente tomar cuidado aqui para acabar não devolvendo muito caso não esteja segurando papel para longo prazo, né? Fica de olho aí, Wesley, mas o papel está muito bom, está forte. Eu acredito que antes dele fazer algum tipo de correção, ele possa realmente testar a máxima do ano, considerando que os papéis assim do setor de varejo estão mostrando essa disposição toda, né? Mas fica aí, vai acompanhando dessa maneira. Se tiver com estômago para querer segurar ainda mais, o stop ATR está abaixo do último fundo do papel e abaixo também da retração lá de 61,8 lá nos 11,80. O stop ATR está em 11,65, tá? Se quiser aguentar mais a volatilidade, teria que esperar o papel fechar abaixo do 11,65 e aí sim botar o stop lá, tá? Fica então mais uma maneira de você poder acompanhar o seu papel aí, tá bom? Gabi perguntou
de CVCB3. Papel que fez um rompimento bem bonito, né, daquela resistência dos 15,20, a gente comentou. Fez um candle muito forte, com volume altíssimo ontem. Hoje deixou um candle feio, né, que indica aí uma possível correção, né, um candle com um pico de volume. Foi talvez tirando alguns volumes altíssimos que a gente teve durante o período de queda, foi, acho que provavelmente o segundo ou terceiro maior volume histórico do papel. Não, a gente tem alguns volumes fortes lá para trás também, mas fez assim, deve estar com um volume entre os 10 maiores volumes da história do papel, deixando uma sombrinha superior mostrando algum tipo de cansaço. Eu não vejo isso com maus olhos, né? O papel veio fechar a região de gap, subiu de maneira forte, conseguiu romper uma região aqui de resistência. O que eu quero é que agora essa região de resistência se transforme num suporte, numa eventual volta desse papel, que aí até eu vou pensar em fazer algum tipo de compra nele, já que ele começa a dar indícios que virou também sua tendência para a alta. Tá? A questão é ver se o papel consegue chegar nessa região, gerar movimentação com volume significativo, mostrando que tem bastante gente interessada em negociar o papel aqui nessa região, e aí a gente faz uma entrada se assim for possível, tá? Para quem já está surfando, conseguiu comprar bem o papel, é difícil falar para vocês, né, o que vocês fazerem com o papel, dado que eu não sei onde vocês estão posicionados, né? Mas se quiser levar pelo stop ATR, ele está longe, está lá nos 15,71, hoje vai subir mais um pouco, pode ser uma maneira interessante de conduzir, tá? Pode ser uma maneira bem interessante de conduzir o papel. Mas tá legal, eu gostei da maneira. Só acho que ele deve corrigir, pelo menos é o que indica. Esse candle de hoje indica que ele possa corrigir um pouco, né? Pelo menos quem vimos voltar para a região dos 15,70, principalmente se perder, claro, a mínima do candle de hoje, tá? Se perder a região dos 15,70, perder o fundinho anterior aqui dos R$14 mais ou menos, aí começa a azedar a situação para o papel de novo. Mas por enquanto está longe disso, tá bom? Já falamos CVC, vamos agora voltar a falar das aéreas, que o pessoal quer saber bastante. Nossa, hoje temos 20 papéis aí. Eu já falei de CVC, Stefano perguntando de Gol, vamos lá. O setor aéreo está muito difícil de operar, né? Ainda mais para quem pensa em operações assim de curto prazo, porque está muito volátil. Está muito volátil. Eu falei do rompimento, né, que foi bonito de Gol no dia de ontem. Já tinha feito um candle interessante aqui no próprio dia 1º, com volume alto, que eu falei que se alguém tivesse tentado comprar, era uma compra técnica interessante, pode ter ficado de fora, porque o papel fez um gap pequeno, mas não fechou. Hoje, mais uma vez, mais um gap, né, mostrando bastante força. Vai mostrando que o papel está querendo realmente retomar, está decolando, digamos assim, né? Trocadilho imbecil, mas é isso. Tá decolando e não é igual a um avião, não. Está parecendo um foguete com esses 3 últimos candles aqui. Fechamos gap, já tínhamos gaps abertos que foram fechados. A gente tem como uma próxima resistência que eu já tinha comentado ontem, os 22,96, tá? Para o papel ficar feio de novo, teria que devolver toda essa perna de alta e perder fundo anterior aqui, por exemplo, lá abaixo dos 11,47, ou seja, teria que ter uma queda aí de uns 35%, né? Vou deixar gravada a live sim, já está sendo gravada, assim que possível, depois eu já, como sempre, disponibilizo no nosso YouTube do Kinvo App para vocês, tá? Enfim, para ele ficar feio, realmente seria só perdendo, digamos assim, esse fundo dos 11,50, mais ou menos, né? Já que ele perderia um fundo anterior. O que eu gostaria de ver no papel agora também, se tiver algum tipo de pullback, eu posso pensar em buscar alguma compra nele também. Antes que me perguntem, mas pô, Beto, você não fala que você não põe o dinheiro em nada que voa? Para longo prazo, para buy and hold, não. Para trade, eu sempre deixei claro que não tenho problema nenhum com isso, principalmente se o papel estiver em tendência de alta e me oferecer operações a favor da tendência. Tá bom? João perguntando de JPSA3. Só um minutinho. Vamos lá.
aí. JPSA3, Gereissat. Bonito papel também. É daqueles papéis que não estavam no meu radar. Tá? Depois eu falo, Pedro. Acho que ela não esqueceu, acabou não colocando pra mim aqui azul. Eu falo depois, fique tranquilo. Tá? Vamos lá então falar de Gereissat. Papel muito bonito também, John. Fez uma pernada de alta bem legal. Voltou até as médias depois de cruzá-las para cima. Fez um candle muito bonito de força compradora aqui no dia 29 de maio. Rompeu e segue, né? E vai indo. Confirmou o pivô quando rompeu também a região aqui dos R$23. Tá? Se a gente quiser traçar aqui uma extensão, porque a gente viu um pivô se formando, quais seriam os objetivos então para o papel? O primeiro objetivo já chegou bem próximo dos 24,83. A gente tem depois um próximo nos 25,39, outros nos 25,96. E o principal seria nos 27,79, que seria a extensão de 100% desse pivô. Né? A projeção então dessa perna toda de alta aqui, ó, para cima. Tá? E que está junto nesse momento, né, os 27,79, com a média de 200 períodos. Ou seja, tem uma boa chance, né, dessa região atrair o preço até lá, ele está interessante. Volta a ficar feio se cair, perder o calcanhar do pivô aqui nos 21,12. É o tipo de papel que se enquadrou totalmente no meu setup de compra, totalmente, tá? Não estava acompanhando, já que, como disse para vocês, eu estou focando mais em papéis do Ibov, até para poder limitar um pouco, né, a quantidade de papéis, para a gente ver. De qualquer maneira, teria sido uma compra técnica do jeito que eu gosto, perfeita. Aqui um candle bonito de alta, fechando na máxima, sombra inferior, pico de volume, rompimento. O que eu estaria fazendo com esse papel agora se eu tivesse comprado, por exemplo, aqui, né, onde eu vi esse setup de compra, se eu tivesse comprado perto dos 22,50, já estaria com um stop de proteção abaixo da mínima de ontem, nos 22,82, tá? Tá muito bem comprado mesmo. Onde estaria o stop ATR do papel agora? Hoje em 21,27, esse stop ATR deve subir bem amanhã também. Se bobear, esse stop ATR com esse movimento já vai passar até para cima do preço de entrada do papel, que vai dando confiança para um movimento interessante. Tá? Então, como você já está posicionado no papel, presta atenção quando ele chegar na região aí dos 27,79, 27,80, caso ele for para lá em linha reta, porque lá ele deve encontrar algum tipo de pressão vendedora, tá bom? Nossa, já só faltam 10 minutos, vou ter que acelerar, hein? Vou ter que voar aqui agora. Como a gente não teve live de abertura hoje, não teve morning call, tem 20 papéis aqui que já estão colocados, são 21 papéis com azul, né, que eu acabei ainda não comentando, não estava na lista. Se não der tempo, né, de eu falar desses 20, né, nos próximos 10 minutos, a gente encerra aqui, eu volto só para terminar, tá bom? Porque de qualquer maneira vai ficar gravado para vocês verem depois, então hoje eu estico um pouquinho só a live, aí só peço então para vocês não mandarem mais ativos, que já tem 20 aqui, 21 com a azul, que eu vou comentar também. E aí as outras coisas a gente volta a comentar a partir de amanhã, tá bom? Senão também eu vou acabar me esticando demais aqui. Mas fiquem tranquilos que todos os papéis que estão aqui, desses 20 que eu tenho, que já foram passados para mim, eu vou com eles até o final, tá bom? Então pronto, já falamos aí de Gereissat. Pablo está perguntando de Cielo. Ciel 3. Tá sim, Vi. Semig tá. Acho que daqui 2 papéis é o próximo, tá? Ciel. Papel também que fez uma pernada de alta forte, sem me dar um ponto exato de compra. Para quem é muito agressivo, poderia ter tentado comprar o rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa, né? Foi uma compra até interessante para quem não trabalha com médias, né? Para quem só vai para o price action, digamos assim. Rompeu a linha de tendência baixa, fez um pullback e aí voltou a entrar a compra. Era até uma compra aqui interessante. Como eu gosto de trabalhar com as médias para digitar meus pontos de entrada,
acabei não considerando. Agora ele foi embora, já cruzou as médias e hoje já faz um candle que me mostra um possível cansaço, né? Um candle com alto volume, com uma longa sombra superior, apesar de ter subido deixou um corpo real pequeno, mas negativo, tá? A perda mínima aqui pode iniciar um processo de correção no papel, tá? Onde é que está o stop ATR nele? Está nos 3,91, hoje também vai subir mais um pouco. Quando eu falo que é um movimento de correção, quer dizer, vai voltar, vai cair, vai devolver tudo? Não, acho que não. Eu acho que ele também já está dando sinais que quis inverter sua tendência, né? A gente consegue até ver esse pivôzinho de alta aqui que já deve ter alcançado alguns objetivos importantes, né? Vários, na verdade. O papel já alcançou, foi até a máxima de hoje, foi exatamente na extensão de 161,8%, tá? Então tem boas chances sim do papel fazer algum tipo de correção. O que eu quero ver nele? Segurar na região das médias, segurar acima dos R$4, principalmente, para pensar em fazer algum tipo de entrada, tá? Para quem está posicionado, se estiver bem posicionado lá embaixo, pode proteger já de repente barra, né, se for mais agressivo, não quiser aguentar a volatilidade, né, quiser botar o mais rápido possível no bolso. Para quem está posicionado a longo prazo vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque esse papel pode fazer algum tipo de correção antes de... Aliás, até deve fazer algum tipo de correção antes de voltar a subir. Claro que às vezes a correção se torna mais profunda do que a gente espera e ele acaba transformando a correção numa virada de tendência também. A gente espera que isso não aconteça, tá? Anderson perguntando de Oi BR3. Vamos ver como está Oi. E conseguiu, né? Eu não tinha olhado o Oi esses dias. Conseguiu finalmente romper a tão famosa resistência lá dos 75 centavos, tá? Eu até comentei com vocês, né? Como vocês sabem, eu não gosto, né, de papel que vale poucos centavos assim, esse tipo de operação, mas comentei com vocês que era possível dentro da nossa estratégia ou comprar o rompimento de 75 centavos, que eu não gosto de comprar ainda mais longe das médias assim, ou comprar aqui, por exemplo, dia 28 de maio, onde ele rompeu um candle que fez um corpo comprador forte em cima da média de 13, já acima da média de 21 períodos. Também considerava um trade um pouco mais arriscado, por estar bem no meio aqui dessa lateralidade, né? Mas o papel foi. Para quem está posicionado no papel, né, independente de qual for o preço, o interessante é que não perca mais os 75 centavos. Se voltar para baixo dos 75 centavos, as coisas podem se complicar de novo e ele voltar para dentro do cenário lateral, voltar a brigar entre 75 e 57, tá? O ideal então realmente é que ele consiga ficar acima de 75 centavos. O que temos de resistências mais próximas aí? Já batemos em algumas resistências, né? Alguns fundos anteriores aqui que marcam uma resistência importante. A gente tem também a média de 200 períodos que está em 91 centavos, que pode oferecer então também um obstáculo para o avanço do papel, tá bom? Vamos agora, pronto Vini, vamos agora falar de CEMIG. Opa. CEMIG que continua muito forte, tá? Conseguiu romper uma região de topo anterior, né? Um topo que estava dado pela máxima aqui do dia 13 de março, e segurou, transformou, é isso que eu gosto, que eu falo para vocês depois assistirem, tá? Rapidinho, João perguntando, indica algum curso de opções? Olha, na Infomoney, eu não sei como é que está a questão dos cursos dele. Tem um grande amigo meu, amigo pessoal mesmo, que é o Luiz Fernando Roxo, né, que manja muito de opções. O cara é muito bom de opções. O pouco que eu sei de opções eu aprendi com ele, né? Inclusive foi ele que me trouxe, né, digamos que abriu as portas para trabalhar no mercado financeiro quando eu voltei a trabalhar. E ele hoje está crescendo, voando, tem lives semanais, diárias praticamente, tem um programa dele que ele faz na Infomoney, falando de opções, fala muito sobre assumir pequenos riscos para ganhar bastante. Ele tem umas estratégias bem interessantes, estratégia do pozinho, não sei se alguém já ouviu falar. Quando a gente fala estratégia do pozinho, não estamos falando de nenhum tipo de droga, é trabalhar com opções de baixo valor, buscando grandes retornos, um negócio bem interessante. Tá? Se eu tivesse que indicar alguém hoje, seria ele. Eu não ganho nada para indicar isso. Tá? Ele é um grande amigo meu, inclusive foi um dos meus padrinhos de casamento. Tá? É Luiz Fernando Roxo. Tá?
Luiz Fernando Roxo. Vocês encontram ele na Infomoney, tá? Na parte de cursos lá. Pode procurar ele no Instagram também, que ele manja muito de economia. O cara é muito bom, o cara é muito bom. Se alguém aí já conhece, já fez algum curso dele, aí pode dar um feedback. O cara tem uma didática assim absurda, tá? Absurda para ensinar. Vai sim, Mito, vai sim. Vai entrar provavelmente, como eu já falei que vou estender aqui alguns minutinhos, vai passar um pouquinho, né, o horário. Daqui a pouco eu já vou encerrar essa live e aí a gente continua no segundo bloco aí, tá? Inclusive, deixa eu até falar, Lari, se você depois quiser, a hora que eu for encerrar esse primeiro bloco, pode sair. Eu continuo aqui tranquilo com os papéis que eles estão aqui, eu vou dando ok pro pessoal, tá bom? Vamos lá, CEMIG, que está aberto aqui. Então, o que eu falei para vocês? O que é legal do gráfico é esse tipo de coisa que só análise técnica oferece, né? Essa questão de gente mostrar quando um lugar importante, né, ele muda de função, tá? Para quem estiver olhando aqui a gravação, a gente tinha essa linha que era uma resistência importante, uma máxima que o papel fez aqui em março, uma máxima que quase fechou um gap aberto entre os dias 11 e 12 de março, máxima que estava na região de 10,64. O ativo chegou duas vezes próximo a essa região e não conseguiu romper, até que ele veio aqui no dia 27 de maio e finalmente conseguiu fazer um fechamento acima dessa região dos 10,64. Ele voltou, caindo, não conseguiu mais voltar de maneira forte, digamos assim, para baixo, né, dessa região. E aí, aqui no dia 29 de maio, fez um martelinho em cima dessa região e deu sequência ao movimento de alta. Ou seja, isso é quando a gente vê claramente uma resistência que depois de ser rompida se transforma em um suporte de preços. Tá? Muito interessante então o que ele fez, segurou aqui, não chegou a voltar para a região das médias para me dar uma compra interessante. Única compra que eu poderia ter tentado enxergar aqui, né, nesse papel, teria sido uma compra aqui no dia 22, no rompimento da máxima do dia 21, já que foi um rompimento de linha de tendência de baixa. Não fiz porque como as médias ainda não estavam alinhadas e quando a gente tem um rompimento de linha de tendência, como vocês sabem, eu prefiro o pullback para fazer uma compra geralmente mais segura, mais barata. Mas o papel segue muito bem, né? Fechou esse gap importante que tinha, né, lá de de março. A gente tem agora a média de 200 períodos aqui nos 11,84 que deve, como está muito próximo já do topinho do papel também, deve oferecer algum tipo de resistência, tá? O papel eu creio que piora a cara dele se voltar a cair e perder a mínima aqui dos 10,43 e voltar para baixo de novo dessa região dos 10,64, tá bom? Para quem quiser fazer uma condução mais agressiva e tiver bem comprado, pode fazer aquilo, ou conduzir stop barra, ou com uma barra de distância que eu dou, que tem a sua máxima rompida, tá bom? Ó, a gente já disparou nossa live, vamos fazer o seguinte, então eu vou encerrar e a gente já volta. Como eu estou fazendo a gravação, então vocês estão acompanhando, para não ficar muito cheio de vídeos aí o canal do Kim, eu não vou salvar aí no IGTV do Kimvo, tá? Convido você depois, quem quiser ver a gravação, e até o nosso canal do YouTube, tá? Então estou encerrando aqui agora, a gente já volta em alguns segundinhos, tá bom?